Os números da exploração do trabalho infantil no Brasil vêm caindo ao longo dos últimos anos, mas o problema social persiste. Rafaela, quase 1 milhão de adolescentes ainda trabalham de forma irregular. No Brasil, uma realidade. Muitas crianças e adolescentes trocam a sala de aula pelo trabalho e, na maioria das vezes, em situação de risco. É um absurdo, né? Muito complicado, né? Ter criança e fazer isso. Não é certo, não. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 168 milhões de jovens entre 5 e 17 anos trabalham em todo o mundo. No Brasil, o número chega a 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes. Desse total, 998 mil estão em situação irregular e convivem com o perigo no trabalho. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Ministério do Trabalho, divulgada pelo IBGE. O Ministério do Trabalho afirma ter uma política pública que tem como objetivo erradicar o trabalho infantil até 2025 e o trabalho forçado até 2030. A meta também faz parte dos prazos estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Apesar de ainda ser alto, o levantamento do Ministério do Trabalho apontou que o número de crianças e adolescentes encontrados em situação de exploração infantil no país demonstrou uma queda considerável nos últimos anos. Eram 3,3 milhões em 2014. Em 2015, caiu para 2,7 milhões. E em 2016 reduziu ainda mais. Quando a criança, quando o adolescente está no trabalho, ainda que aquilo possa representar uma renda, uma situação que beneficie momentaneamente, aquilo causa um prejuízo para aquela criança, para aquele adolescente, em relação à sua capacitação, ao estudo, a estar na escola. A maior dificuldade é realmente essa conscientização de que essa situação é prejudicial, mas isso tem avançado, a sociedade tem se conscientizado em relação a isso. Mas o secretário lembra que ainda é necessário um esforço muito grande para resolver de vez o problema e destaca que existem metas graduais compartilhadas com a ONU para alcançar o resultado até 2030. Iniciativa Regional América Latina e Caribe Livre de Trabalho Infantil, onde se discutem políticas e formas de trabalho e se compartilham experiências para esse combate. Dentro do Mercosul também existe um plano regional de combate ao trabalho infantil e internamente existe a CONAET, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, buscando estratégias para verificar em cada região do país qual é a melhor forma de atuar nessa temática. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio a Procuradora do Trabalho, Jailda Pinto, que é a Coordenadora Regional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. Obrigada pela participação conosco em primeiro lugar. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, nós vemos que essa é uma realidade de todo o Brasil, é complicado reverter esse cenário. Por que a senhora atribui esse trabalho tão complicado que deve ser também difícil para a atuação de vocês, né? Por que a gente chegou nesse ponto? Eu preciso inicialmente registrar que os dados da última PNAD, 1,8 milhões, ele está sendo questionado, porque desse número foram excluídas as crianças e adolescentes no trabalho doméstico, na exploração sexual comercial, então as pessoas nas piores formas de trabalho infantil. Nós consideramos os dados da PNAD anterior, que registra 2,7 milhões de crianças e adolescentes. Por que é tão difícil erradicar o trabalho infantil? Porque o trabalho infantil acontece num cenário de extrema pobreza e vulnerabilidade das famílias e num ambiente cultural que possibilita, que permite, que tolera a prática do trabalho infantil. Também num espaço em que o adulto de referência, o adulto que sustenta essa família, tem baixa ou quase nenhuma escolaridade. Então, falar em erradicação do trabalho infantil tem que passar por políticas públicas de proteção da infância que alcance também essas famílias, que muitas vezes também tiveram seus direitos violados nas faixas etárias de infância e adolescência. Estimulando aí a criança por uma necessidade, né? Acaba perpetuando o chamado ciclo da pobreza. A criança pobre trabalha porque seus pais também foram expostos a violações, não tiveram acesso à educação de qualidade, à qualificação profissional, concorreram a piores vagas e aí o ciclo se repete. A criança sai da escola porque chega cansada, tem o baixo rendimento escolar, surge a evasão escolar e esse ciclo se perpetua.
Doutora, a senhora falou na questão cultural. Existe, por exemplo, um ditado que diz: é melhor uma criança ou um adolescente trabalhar do que roubar. Além disso, nós temos uma situação clássica, que é herança talvez da mentalidade colonial, de famílias que às vezes pegam o filho de uma família, que às vezes até já trabalha para aquela pessoa e coloca trabalhando muitas vezes no trabalho doméstico. Isso é uma distorção que acaba estimulando esse ciclo vicioso. Na realidade, é ruim trabalhar e é ruim roubar. Ambas são violações aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Se alguém quer ajudar criança e adolescente, ele pode doar até 6% do imposto de renda devido aos fundos da infância. Da infância, sim protege. Esse discurso de ajudar... Olha, a criança se sente protegida ou está protegida num ambiente familiar favorável, numa escola de qualidade e em tempo integral de preferência. Tem dados que revelam que mais de 90% dos adolescentes infratores cometeram atos infracionais quando estavam fora da escola, e eles passaram pelo trabalho infantil. Então, esse discurso de que o trabalho infantil é melhor do que roubar, muito pelo contrário, o trabalho infantil possibilita o aliciamento para o crime, para a exploração sexual, gravidez precoce e muitas outras violações. Agora nós estamos numa época de Copa do Mundo, festa junina, né, que é muito comum no Norte e Nordeste. Esses eventos, eles acabam potencializando a exploração? Os grandes eventos são fatores de risco para o trabalho infantil, em especial a exploração sexual, o aliciamento para o crime, para o tráfico de drogas. Então, nesse momento em que acontecem grandes eventos, a rede de proteção deve ser toda acionada para proteger a infância. Preciso dizer a vocês que mais de 90% das pessoas encontradas em situação análoga de escravo passaram pelo trabalho infantil. Então, o trabalho infantil é sim porta de entrada a muitas violações dos direitos fundamentais do cidadão. Doutora, teremos mais perguntas a fazer, não é? Porque hoje é o Dia Mundial de combate à exploração, né? É bom enfatizar isso, temos que avançar nessa seara aqui no Brasil, mas a gente devagarzinho consegue, né? E voltaremos ao tema aqui com toda certeza. Obrigada, Agradeço, até a próxima. até a próxima. Doutora, muito obrigado.